Fala aí, moçada, amigos do YouTube, seguidores, pessoal que me dá força, incentivadores. Moçada, hoje o assunto é um pouco sério. Não é muito sério, porque a gente está falando sobre coisas que não necessariamente vão acontecer com você, mas que podem acontecer com você. Então eu gostaria de chamar um pouco de atenção dos senhores ao EDC do dia a dia, exatamente os itens que você carrega e porta para suas atividades na sua rotina. E a gente já falou muito sobre esse assunto, mas ele nunca se esgota, porque o assunto EDC ele é muito amplo. Ele trata de itens que são, às vezes, peculiares, especiais para as atividades profissionais que você executa, e às vezes são itens de uso geral. Às vezes o EDC ele traz itens especiais para situações especiais, para emergências, crises, momentos onde você realmente não tem mais recurso e você gostaria de ter em mãos alguns equipamentos que podem fazer a diferença entre a vida ou a morte. Hoje eu vou falar sobre segurança. E quando a gente fala sobre segurança, a gente pensa em alguns critérios, particularmente a gente quase fecha o foco em meios de defesa. Né? No que diz respeito à defesa, a gente pode, digamos dizer, meios letais e meios não letais. Quais seriam os meios letais? Lâminas, bastões, usados por agressividade, eles podem ser letais, retráteis, né, ou bastões fixos, armas de fogo. E não letais, a gente tem os sprays ofensivos, né, defensivos, a gente tem o choque, as máquinas de choque e outros recursos não letais, como, por exemplo, itens que possam garantir a sua defesa e que você não tenha que agredir fisicamente o agressor. Ok? Exatamente nesse item que eu vou entrar com uma dica para todos vocês. Essa dica, ela entra especialmente para as mulheres. Então, senhores, indiquem para suas esposas, para suas filhas, para suas namoradas e para suas companheiras, amigas, pessoas do sexo feminino que convivem ao seu redor. Ok? O que a gente faz para equalizar a força de agressão de um violentador com a capacidade física de uma mulher? Isso é muito variável, mas na maioria das vezes, pende para o lado do agressor. Ok? Quando a situação ela escala para esse nível, muito pouco há o que se fazer. Se o camarada ele seguiu a mulher, se ele levou ela para um local ermo e não tem ninguém para ajudar, realmente há muito pouco que se possa ser feito. O que nós recomendamos é que todas as mulheres procurem cursos de defesa pessoal. Aí você tem o Krav Maga, você tem o Wing Chun, você tem o Kung Fu, você tem o Jiu-Jitsu, você tem o Muay Thai, você tem diversas artes marciais que têm protocolos para autodefesa, para que a mulher evite este momento. Né? O momento onde o homem, o agressor, tem a prevalência, a predominância de força sobre ela. Quando isso acontece, é melhor que você esteja minimamente fisicamente preparado do que não saiba absolutamente nada e que, infelizmente, fique à mercê da vontade do agressor. Mas antes disso acontecer, muitos passos acontecem. O vagabundo, né, o criminoso, o malfeitor, normalmente age como um animal à caça. Ele espreita, ele verifica as vítimas e só então escolhe aquela que ele quer atacar. Normalmente, situações do ambiente determinam questões favoráveis ou desfavoráveis para a sua ação. Ambientes de baixa iluminação, por exemplo, bairros ermos, onde a iluminação pública é deficitária, a região rural, onde o trânsito de pessoas, veículos e a iluminação é praticamente nulo. Locais de travessia de pedestres, por exemplo, grandes campos descampados, lotes vagos que eventualmente são cruzados pelos moradores locais para evitar dar a volta numa região maior. Né? Beira de estrada. Todos esses são locais que apresentam a maior probabilidade da ação de meliantes com essa intuição, com esse intuito. Esses locais, particularmente quando frequentados por mulheres, são locais onde a atenção deve ser o maior possível, justamente para evitar ser pega numa situação de desvantagem específica, desvantagem estratégica. O meliante, o agressor, ele vai caçar, ele vai procurar aquele alvo que lhe interessa. E esse alvo, gente, infelizmente, não precisa ter muitas características especiais não precisa ser uma popozuda, uma paniquete não. Às vezes ele vai procurar uma mulher. Às vezes ele vai procurar uma criança. Ele não necessariamente tem um gosto específico.
Pode ter o gosto específico, mas não necessariamente ser aquele gosto que você acha que vai mais atrair a atenção dos homens. Então, nesses quadros, é muito importante que as vítimas, que as mulheres, pretensas vítimas, estejam atentas, de preferência, se desloquem em grupos, se isso for possível, e se não for possível, que ela tenha à mão recursos que lhe garantam o mínimo de reação no caso de uma abordagem de um meliante, de um criminoso com essa intenção. Ok? Um item que eu gostaria de salientar, hoje eu não vou falar de armas de fogo, hoje eu não vou falar de facas, não vou falar de raios, armas de choque, e também não vou falar de sprays defensivos. Vou falar de um item extremamente acessível, que pode estar à mão de qualquer um e que tem um aspecto amplo de dissuasão, ou seja, de desmotivação da ação do agressor. Trata-se, senhores, de um apito de segurança. É isso mesmo, um apito. Pensa bem, você está andando na rua, até mesmo você, machão, está andando na rua e você está sendo seguido por alguém, um grupo de agressores, um grupo de ladrões, malfeitores, você está vendo aí que você está numa situação meio de crise. O que você vai fazer? Você vai virar e vai enfrentar 4, 5, 6 pessoas? Sua chance de sucesso, se você não tiver um elemento de equalização, é muito pequena. Ou seja, se tiver arma de fogo, dificilmente você conseguirá êxito, a não ser que você esteja muito bem preparado e você esteja portando pelo menos uma arma branca. Se você não tiver isso, cara, você já entra num processo de desigualdade, de desvantagem enorme face ao número maior de agressores. Agora faz ideia uma mulher, cara, na mesma situação. Às vezes nem com uma arma branca ela teria capacidade de se defender de tantos agressores. Então o apito é um elemento de dissuasão, ou seja, ele desmotiva e desmobiliza o intuito, a intenção do agressor. Justamente porque ele atrai para a vítima a atenção de todos. Não importa onde você esteja. Lógico, situação num local muito ermo, de zero trânsito de pessoas, você está sozinho, num raio de 1 quilômetro, 500 metros, 10 quilômetros de qualquer pessoa, realmente, meu caro, não tem o que fazer não. Aí é selo nas canelas. Corre e se proteja, porque o camarada é capaz de ir atrás. Mas numa situação urbana, que a grande maioria das vezes é onde ocorre esse tipo de ação criminosa, o apito pode ser a diferença entre entrar no processo de não ter mais o que fazer, ou seja, o agressor vai te pegar, vai te levar para o local, vai fazer com você o que ele quer, e entre você ter sucesso em desmotivar, ou seja, desescalar a reação, a ação agressiva do malfeitor. Tá bom? Então, como que isso funciona? Aqui na minha mochila, eu sempre levo à mão um apito de emergência. A cor dele é laranja, esse é um apito que pode ser colocado em vários locais. A gente não acha isso com facilidade no Brasil, mas o próprio apito de juiz, apito de futebol, acho que eu tenho por aqui. Aqui, ó. Esse tipo de apito aqui, ó. Ok? Vou botar aqui para vocês verem. Um apito comum, apito que você encontra em lojas de esporte, em grandes magazines, em hipermercados, você encontra isso com facilidade. Se eu manter um apito, eu sempre mantenho isso com a cordinha, porque ele é fácil de transportar, fácil de localizar no mochila, você pega a cordinha, puxa e já vem, entendeu? Ele pode ser a diferença entre o agressor te encurralar ou você chamar a atenção para si e começar a falar, olha, você está me seguindo e tudo mais. Se você olhar no olho do agressor e apitar, você já desestimula ele da ação. Lembro que se ele estiver determinado em cometer aquela agressão, ele vai passar por cima disso tudo e vai cometer na frente de todo mundo. A gente está cercado de psicopatas. Entretanto, na maioria dos casos, os criminosos, eles não querem confusão. Eles querem fazer o seu ato ilícito sem chamar a atenção. Ok? Então, se você tem um apito em mãos, isso pode ser a diferença entre você ser de fato abordado pelo agente criminoso ou de você desescalar, de você diminuir o ímpeto daquele criminoso em te assaltar. Então, um apito, por exemplo, comum como esse aqui, ó, já é o suficiente para chamar a atenção em centenas de metros. Ok? Se você apita sem parar, você pode correr apitando.
E só isso já basta para que o cara que está te seguindo, opa, peraí, chamou a atenção. Funciona como, por exemplo, o alarme de um carro. O carro que tem alarme, ele é menos assaltado, ele é menos furtado, ele é menos invadido. Por quê? Quando o camarada quebra o vidro e o alarme começa a tocar, todo mundo olha para a direção do carro. O bandido não quer isso, cara. O bandido quer vida fácil. Ele quer assaltar e fugir. Ok? Então, esse é o seu alarme. Às vezes você não consegue gritar de pânico, de horror, porque correu, mas você ainda assim consegue apitar. Você precisa de um pouco só de fôlego. E você já tem um assovio, né? Um alerta alto. Então, fica a dica do UT aí para vocês. Meninas, senhoras, crianças, isso aqui pode salvar vidas, ok? Mundialmente é reconhecido como uma das ferramentas de sinalização mais valiosas em situações de crise. Ele ajuda a equipe de resgate a localizar em qualquer lugar que você esteja. Se você estiver vivo, tiver acesso a um apito, você consegue atrair a atenção para o local onde você está a centenas de metros de distância, dependendo da região até quilômetros, ok? Não vamos exagerar e não vamos viajar na maionese, mas pode ser sim a diferença entre você ser salvo ou você não ser salvo, ok? Não custa nada, um apito desse é muito barato, como eu falei, você encontra em vários locais, e é uma dica extremamente interessante, de baixo custo e eficiência, tá bom? Então fica aí a dica do UT, dica de segurança, de baixo custo para o seu EDC. Galera, muito obrigado. Grande abraço a todos. Queria deixar mais uma vez um abraço importante aí para todos os meus incentivadores, pessoal do Bushcraft Brasil, né, os meus amigos do grupo de simulação militar, do Galo de Briga, né, o colega parceiro aí do Tactical Room, Rodrigo Aranha, a todos os amigos que sempre me acompanham e todos aqueles que gostam do trabalho que a gente executa, tá bom? Grande abraço a todos e esteja preparado.